tratar aqui do equilíbrio financeiro e atuarial. É um tema muito importante, muito falado também, né? Sempre se trata dessa necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial, e é o quesito mais importante para a sobrevivência de um plano de previdência, seja nos moldes do regime próprio, seja de previdência complementar. Sempre que se fala de previdência, tem que se ter como princípio o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, eu vou tratar desse assunto. Vou passar aqui a apresentação. É um tema previsto na Constituição Federal, lá no artigo 40. Eu vou ler aqui o texto só para abordar aqui, para dar iniciativa desse assunto. O artigo 40 da Constituição Federal fala que aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, vamos tratar desse assunto aqui. Eu vou mostrar que esse assunto aqui é importante e relativamente simples de entender. Inicialmente, eu vou, para abordar esse assunto, vou tratar aqui de uma evolução do período de um participante vinculado à Previdência. Inicialmente, vinculado à Previdência Social, o regime geral de Previdência Social, e mais à frente entrando para o regime próprio. Então, nessa linha de idades aqui, que começa aos 24 anos, é a evolução de uma pessoa estando vinculada a plano de Previdência Social. Então, via de regra, ela entra no mercado de trabalho aos 24 anos, aí ao longo dessa linha, né? Aos 24 anos, ela começa a trabalhar na iniciativa privada. E o servidor público, ele começa, então, aos 24 anos na iniciativa privada, ali ao longo, próximo dos 31 anos, ele faz o concurso público e entra no município. Essas estatísticas que estão aqui, que eu ressaltei, né, 24, 31, 40, 58, 81 e 35, são informações estatísticas muito comuns em regimes em RPPS, tá? Qualquer município que se vá avaliar atualmente, via de regra, na média, o servidor público entrou aos 31 anos de idade no município. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas sempre muito próximo dessa idade, aos 31 anos. Então, assim, ele entra e começa a trabalhar aos 24 anos na iniciativa privada e aos 31 faz concurso público, né? E aí, nessa primeira fase, dos 24 ao 31, ele contribuiu para o regime geral e ali, entrando aos 31 anos, ele começa a contribuir para o regime próprio de previdência. Então, ele também, quando a gente faz a avaliação atuarial, que a gente calcula a idade média dos servidores ativos, gira em torno de 40 anos. Isso aí, qualquer município que a gente pegue, gira em torno de 40 anos. A idade média do servidor ativo é 40 anos. Então, se ele foi admitido no município aos 31 e hoje tem 40, ele contribuiu ali já para o regime próprio ali em torno de 9 anos. Então, ele contribuiu para o regime geral 7 anos e ele, até agora, contribuiu para o regime próprio de previdência 9 anos. E, atualmente, com as regras, né, sem que haja essa atualização da idade de aposentadoria que trouxe a emenda constitucional, ele se aposenta em média, aos 58 anos, tá? Então, ele hoje tem 40 e vai se aposentar aos 58. Uma vez aposentado, ele recebe o benefício de aposentadoria até ali em torno dos 81 anos. Hoje o IBGE soltou um documento dizendo que a expectativa de vida, salvo engano, era 76 anos, mas isso é ao nascer. A pessoa, quando nasce hoje, tem uma expectativa de vida de 76 anos.
Mas quem se aposenta aos 58, que a gente parte dessa idade de referência, quem se aposenta aos 58, ele vai viver ali até pelo menos ali próximo de 81 anos. E depois que ele morre, ainda fica o cônjuge, né, recebendo ali por mais 4 anos aproximadamente. Então, a gente tem essa linha do tempo aqui do servidor público, enquanto empregado ali na iniciativa privada, aos 31 anos virando servidor público, e essa é a linha do tempo. Então, assim, nessas chaves que estão em cima desse quadro, a gente tem ali algumas informações resumidas. Então, basicamente, o que nós temos? Via de regra, ele contribui ali, em média, 7 anos para a Previdência Social. E aí ele entra para o município e contribui ali algo em torno de 27 anos. Né? E aí, uma vez que ele se aposenta, ele começa a receber o benefício, ele fica recebendo o benefício, ele, aí a própria conversão em pensão, recebe benefício por 27 anos. Então, o que eu queria salientar com essa informação inicial aqui? Basicamente, ele contribui pelo mesmo período que recebe benefício. Essa é uma informação interessante, forte, porque isso influencia nos cálculos. O mesmo tempo que contribui é o mesmo tempo que recebe. E quando você olha ali os valores de salários e benefícios são valores médios muito próximos, né? Que tem ali aquela evolução da carreira e tudo mais. Então, assim, o valor do salário é próximo do valor do benefício. Então, praticamente, o que nós temos? Esses 27 anos de salário e mais 27 anos de benefício. Se nós não tivéssemos, se nós considerarmos uma contribuição sobre o salário para pagar o benefício, se não fosse ganho financeiro, o que nós teríamos basicamente? A gente teria que guardar todo o salário para receber na aposentadoria, porque se você tem ali a fase contributiva, igual à fase de pagamento de benefício, e se salário é igual a benefício, então você teria que guardar todo o seu salário para receber benefício. Né? Mas na prática não é isso que acontece. O que se contribui é muito menos do que 100% do salário, um valor muito menor. A gente pode considerar, eu vou passar agora para o gráfico seguinte. O que a gente tem aqui, basicamente, é o seguinte. Esse triângulo embaixo, com o azul mais escuro, também aqui na linha de baixo é a linha do tempo, então ele começa a contribuir para o plano de previdência aos 31 anos e vai se aposentar aos 57, né? Então, ele vai acumulando, essa linha ali é como se fosse uma fase de acumulação, é como se ele estivesse guardando dinheiro e o dinheiro vai acumulando. Uma vez que se aposentou, esse dinheiro é consumido. Esse triângulo de baixo é como se não tivesse ganho financeiro. E o gráfico, essa linha de cima, tendo o ganho financeiro. Né? Então, assim, você vê que o efeito dos juros é muito forte. É esse efeito dos juros que faz com que, em vez de você precisar de guardar todo o seu salário para receber benefício, ele te possibilita que você contribua com algo ali em torno de 28%, 30%. Todo o restante, ou seja, 70% vem do ganho financeiro. Essa é a mágica do plano de previdência, né? Se não fosse por isso, não seria viável. Essa análise aqui você consegue perceber bem se você pegar um estado antigo que aí não conseguiu construir previdência, vamos pegar o Rio Grande do Sul, ele tem praticamente o que ele gasta de salário, ele gasta de benefício. E é tudo como não constituiu reserva, basicamente arrecada e paga. Então, o Estado paga 2 folhas, paga uma de salário e outra de benefício, e só uma que está na ativa, né? Então, assim, o efeito dos juros na Previdência é fundamental. É o que te possibilita você contribuir com 28%, 30% e receber um benefício que equivale a 100% do seu salário. Tá? Essa que é a mágica ali. E é isso que faz o plano de previdência existir, possibilita a sua existência, né? Eu vou avançar um pouco mais.
Então, esse gráfico aqui é aquele mesmo da anterior, e para ter equilíbrio atuarial, você tem que ter aquela curva de acumulação, você tem que guardar o dinheiro tem que ir rendendo, né? E aí, lá na frente, quando ele se aposenta, aos 57 anos, esse dinheiro continua rendendo, mas começa a pagar benefício. E se você tiver, se o plano de previdência estiver nessa curva de acumulação, ele está completamente equilibrado. Mas se essa acumulação ela é menor, eu coloquei aqui uma linha preta paralela a essa curva de acumulação, indicando aqui, se eu tivesse não nessa acumulação, não nessa tendência de guardar dinheiro, de acumulação de dinheiro, mas uma acumulação menor, eu tenho uma situação de déficit. Então, basicamente é isso. Se você não está guardando o dinheiro de forma suficiente para pagar o benefício de aposentadoria, se não está naquele planejamento, que é essa curva de acumulação, você está com um plano deficitário. Tá? E aí tem que se buscar solução para esse equilíbrio ou desequilíbrio do plano, né? Quando você não está nessa curva de acumulação, como é a prevista nesse gráfico azul. Passar mais uma página. E de que forma que quais seriam, então, os motivos que levariam a esse desequilíbrio? Por que motivo, se todo mundo contribui mensalmente, o dinheiro é guardado, e é administrado, é investido, por que ocorreria um desequilíbrio atuarial? Por que eu não teria naquela curva de acumulação prevista, né, perfeita? Existem várias possibilidades. Uma delas é a seguinte: como a gente viu, é fundamental a acumulação financeira. A acumulação financeira ela é responsável por 70% do pagamento do benefício. E até pouco tempo não era complicado você conseguir boas rentabilidades no mercado, rentabilidade com o investimento do seu recurso, sem correr risco. O próprio governo federal, quando emite os seus títulos, né, de dívida pública, até pouco tempo atrás, até ali 2017, ele pagava como rentabilidade em torno de 13% ao ano. Isso sem risco nenhum. O governo federal não tem aquilo que se usa no mercado, dizendo que é livre de risco, né? Não existe risco do governo federal não pagar os seus empréstimos, as suas obrigações. Então, até 2017, você tinha uma rentabilidade de 13% ao ano, sem precisar se arriscar, sem precisar inovar ou ter ali investimentos mais arriscados. Aí, de lá para cá, essa curva demonstra, de lá para cá, ao longo desses anos, essa rentabilidade, a gente chama de rentabilidade da taxa Selic, né, que é o quanto que o governo paga de juros em seus empréstimos, ela vem caindo. Ela caiu de 13, ficou ali estacionada próximo ali a 6,5 durante algum tempo, só que agora, em junho de 2019, ela começou a cair de novo, e hoje a rentabilidade o que o governo paga de juros sobre seus empréstimos é de algo em torno de 2%. Então, assim, se até agora o que a gente tinha de rentabilidade esperada de um plano de previdência em torno de 6% mais a inflação, né, e você, para atingir esse objetivo, você pegava e aplicava em papéis do governo federal, agora que o governo federal paga uma taxa muito menor, esse aqui é uma possibilidade de você ter desequilíbrio atuarial. Agora, a administração do recurso tem que ser muito mais criativa, um pouco mais ousada, obviamente com toda a segurança, mas não tem como aplicar em investimentos em títulos do governo federal, porque a rentabilidade não vai atingir aquilo que um plano de previdência espera de rentabilidade para pagar os seus benefícios, tá? Então, avançando aqui um pouco mais,
E aí, falando especificamente sobre essa questão do equilíbrio financeiro atuarial, a gente viu que quando você não está na sua curva de acumulação, quando a sua poupança não está crescendo da maneira que deveria crescer, isso demonstra um déficit, né? E a gente viu que existe uma das possibilidades para gerar déficit essa rentabilidade que hoje está muito mais difícil de se conseguir, porque você tem que investir em papéis um pouco mais rentáveis do que o governo paga sobre seus empréstimos, né? E aí a gente viu que tem esse desequilíbrio lá quando não está casada a conta. E agora eu vou falar, então, o que é a questão do equilíbrio. O equilíbrio, você tem equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial. Esse é o termo que está lá na Constituição. Mas qual é a diferença entre esses dois equilíbrios? Tá? Equilíbrio financeiro é aquilo que você fala como se tivesse liquidez para pagar a sua conta no ano. Então, assim, se você tem lá dinheiro no seu caixa para pagar aqueles benefícios de aposentadoria naquele ano, o plano está equilibrado financeiramente. Não importa se no ano que vem vai ter dinheiro. Se você está com dinheiro para pagar os benefícios de aposentadoria esse ano, o plano está equilibrado financeiramente. Então, esse quadro aqui mostra a evolução dessas contas. Então, assim, você tem aqui essa coluna da esquerda, a evolução nos anos, né? E aí a segunda coluna você tem as receitas previdenciárias, ou seja, aquilo que se arrecada de contribuição e também o ganho financeiro da aplicação, tá? E aí a terceira coluna você tem a despesa previdenciária, o resultado, que está ao lado, que resulta da diferença entre receita e despesa, e o saldo, que é aquilo que você acumula a cada ano. Então, numa situação hipotética aqui, em que um plano de previdência tivesse ali 120 milhões de saldo, né? E tivesse também uma receita de 27 milhões com uma despesa de 7 milhões. Então, esse plano está equilibrado financeiro, completamente equilibrado. Ele gera superávit e tem patrimônio. Agora, esse plano, ele é equilibrado atuarialmente? Essa é a dúvida. A gente vai avançando, então, aqui ao longo dos anos. Então, você tem nesse primeiro balão azul, que diz o seguinte: você tem um resultado financeiro positivo, ou seja, receita é maior do que a despesa, e você tem um fundo positivo. Você tem 139 milhões de dinheiro lá guardado. Ao longo dos anos, na medida em que as aposentadorias vão crescendo, vão acontecendo, o número de aposentados vai aumentando, você tem aumento da despesa previdenciária. Então, nesse primeiro ano, que é ali algo de 7, 8 milhões, no segundo você já tem ali 18 milhões de pagamento de despesa previdenciária. A receita, por sua vez, ela também cresce nesse caso aqui, porque além da contribuição, ela tem o ganho financeiro daqueles 120 milhões que estão no ano anterior. Então, assim, você, por ter um saldo positivo, esses 120 milhões de saldo do ano anterior, ele vira 139 milhões. Ao longo dos anos, você evoluindo ali a cada ano, então pegando, por exemplo, ali o ano de 2025, as receitas são 42 milhões, as despesas cresceram e ultrapassaram a receita, então você tem uma diferença mensal no seu fluxo de caixa de 2 milhões, 2,8 milhões, mas tem um fundo financeiro de 313 milhões. Né? Então é bastante dinheiro. Em princípio, quem fosse analisar essas contas desse plano de previdência nesse ano ia falar: não, esse plano está completamente equilibrado. Apesar das despesas serem maiores do que a receita, você tem um fundo financeiro muito grande aqui que vai garantir a sobrevivência dele por muito tempo. E aí a gente continua ao longo dos anos, receitas e despesas. Como a despesa ela continua crescendo, ela vai consumindo cada vez mais esse fundo previdenciário, até chegar ali em 2030, em que tanto você tem saldo negativo, saldo negativo entre receitas e despesas, como o seu fundo financeiro já se esgotou. Nesse momento aqui, o plano está completamente desequilibrado. Então, assim,
Não basta que você tenha receitas maiores do que despesas e você tenha um volume muito grande de recursos. É importante que receitas e despesas elas sejam equilibradas ao longo de todos os anos futuros. Esse quadro aqui mostra que, apesar de inicialmente você ter uma situação muito confortável, ao longo dos anos, esse saldo financeiro vai sendo consumido e lá na frente ele se torna negativo. Tá? Então, basicamente, o que eu quis trazer com esse slide aqui é o seguinte: o equilíbrio financeiro é aquela primeira conta de contas ali, que via de regra é positivo no início, mas apesar de você ter muito recurso guardado, isso não quer dizer que tem equilíbrio atuarial. O equilíbrio atuarial ocorre quando existe um equilíbrio financeiro perene ao longo de todos os anos que a gente projeta. Então, quando a gente faz uma avaliação atuarial, a gente faz uma projeção ali para alguma coisa como 75 anos e define alíquotas de contribuição, define saldos financeiros que garantam que, ao longo desses 75 anos para frente, receitas serão suficientes para pagar as despesas correntes. Essa mensagem que eu queria trazer, né? Foi alguns poucos slides, mas é um tema importante, está previsto na Constituição, e muitas vezes parece uma coisa complicada, mas como a gente viu, é relativamente simples de entender. Agradeço a oportunidade. Passo a palavra para você, Roseli. Obrigado. Obrigada, Adilson, pela apresentação. Acho que ficou bem claro para nós a questão do equilíbrio financeiro e atuarial. Eu vou ver agora se os meus conselheiros que estão participando aqui na tela conosco, se tem alguma pergunta em relação ao cálculo atuarial para realizar nesse momento, ou nós passamos aí para outra apresentação. Carol, você tem alguma pergunta em relação ao cálculo atuarial? Tenho. Eu gostaria de fazer algumas argumentações ao Adilson, se ele me permitir. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo pela apresentação. É sempre muito produtivo quando a gente consegue conversar com pessoas de outras áreas. Minha formação acadêmica é Ciências Sociais e assim, a gente sempre analisa a sociedade de forma isolada, né? A gente não leva em consideração o social e o financeiro ao mesmo tempo. Ou a gente privilegia um, ou a gente privilegia o outro, né? No caso aqui, na apresentação do Adilson, ele trouxe informações importantes, entre elas que o cálculo atuarial envolve diversas variáveis importantes, né? E uma boa gestão de RPPS requer a realização desses estudos atuariais periódicos, justamente para dimensionar os custos quanto ao horizonte a longo prazo, em sintonia com a sustentabilidade do regime. Então, para se realizar o cálculo atuarial, deve-se estabelecer alguns parâmetros. No caso do RPPS, quais são os parâmetros que devem ser considerados? Ou seja, como planejar e agir para melhorar a gestão do RPPS e quais são os maiores desafios para a garantia desse equilíbrio financeiro? Tá bom. A 464 de 2018, ela trouxe uma série de informações novas, de exigências, e uma delas é o que a gente chama de teste de hipótese-premissa, um teste de aderência. Ela trouxe um dos anexos que trata especificamente sobre isso, tá? E a avaliação atuarial, ela é uma estimativa para o futuro. Como é que aquele fluxo de caixa que eu coloquei ali, como é que ele vai se comportar de fato, tá? Então, assim, para você fazer essa projeção, você leva em considerações alguns parâmetros. Um deles é a expectativa de vida, por exemplo. Quanto tempo o consumidor vai sobreviver? O outro é a taxa de juros, que a gente abordou aqui, mostrou que é muito importante.
O outro é o crescimento salarial. Então, assim, cada vez que um participante tem um aumento salarial, isso tem um efeito no pagamento do benefício dele. Então, você tem que analisar também o crescimento salarial. Isso são hipóteses atuariais, são parâmetros de cálculo. Um dos caminhos para você ter uma boa gestão nesse sentido, e aí até atender uma das exigências lá da 464, é você verificar se essas hipóteses de cálculo que você usa, se eles são aderentes da realidade. Então, vou pegar, por exemplo, a tábua de mortalidade, tá? Que é uma das que a gente usa no cálculo. A gente tem que avaliar se o número de mortes que estão acontecendo lá naquela massa de participantes, ela é igual àquela que a tábua de mortalidade está projetando. Então, se você compara isso e vê que é igual, aquele parâmetro de tábua de mortalidade que você usa, ele é aderente à sua realidade. Agora, se é diferente, você tem que fazer um ajuste nesse parâmetro. Um outro parâmetro, o crescimento salarial, por exemplo, que tem um forte impacto no cálculo, porque você aumenta salário e aumenta, respectivamente, o benefício, né? Porque tem o benefício é com base no salário. Então, assim, se você subestima ou superestima esse crescimento salarial, você vai definir custeiros e provisões de forma equivocada. Então, assim, respondendo então mais objetivamente, um dos caminhos para você definir parâmetros adequados à sua realidade é fazer um teste de hipótese e premissa, um teste de aderência daquelas hipóteses que você usa no cálculo à realidade da massa que está sendo analisada, e isso vai garantir que as projeções que você faz para o futuro são aderentes à realidade. Jaldir, você tem uma pergunta para o atuário? Tenho. Está me ouvindo direito? Ok? Estou ouvindo bem. Adilson, como bem colocado, e você é uma pessoa que acompanha nosso regime aí há muito tempo, aí desde 2008, né? Uhum. Então você sabe muito bem das questões intrínsecas do regime, né? Sim. Então, analisando a situação que eu vejo hoje, até há pouco tempo, como você bem colocou, nós tínhamos aí uma curva de juros boa, né? Não precisava se preocupar muito. Era só comprar títulos públicos e aguardar. Uhum. Né? Com a taxa de juros lá embaixo, e a gente vê no dia a dia, principalmente esse ano, onde muitos fundos obtiveram resultado negativo, a gente não vê um futuro nisso aí. Você bem falou, 70% é pago pelos juros, né? Uhum. Mas isso, a partir de hoje para frente, fica um pouco difícil, não é? Nós temos que mexer em algumas situações que podem doer no bolso de muita gente, certo? Com a emenda 103, ela veio e deu autonomia para a União, deu autonomia para os estados e municípios legislarem sobre determinadas situações. Nós já legislamos sobre o alíquota, de 11 para 14, mais a contribuição patronal, 21. Então, nós vamos ter aí um percentual de 35% para pagar um salário, como você bem comentou, de 100%, não é? Uhum. Nós percebemos também que a relação entre os ativos e inativos não é mais uma pirâmide, não é? Ela está se equivalendo já a um retângulo, né? Uhum. Então, a base também diminuiu dos ativos, mas aumentou dos inativos. Para sustentar tudo isso, como nós já aderimos à emenda 103 com relação à alíquota, mas tem com relação à idade, tem outras peculiaridades ainda para legislar. Em não fazendo isso, ou fazendo, eu vejo para ti, qual seria os impactos disso tudo? Tanto positivo como negativo? Pois é, obrigado novamente pela pergunta. De fato, você atingir as taxas de juros que se utilizam, né? Elas estão ali, as metas, na verdade, de cálculo de pós-atuarial que você usa hoje ainda estão ali acima de 5%, né? 5 pontos percentuais. E bater essa meta não é fácil, né?
Uma das possibilidades que a emenda constitucional trouxe para a gente, que melhora essa situação, é você poder alterar a idade de aposentadoria. Cada ano de aposentadoria que você joga para frente, então eu tinha colocado ali 57 anos em média, se isso vira 58, por exemplo, isso equivale a 1 ano a mais de contribuição, 1 ano a menos de benefício. Então, você tem um efeito duplo nessa conta. Então, assim, uma das possibilidades é justamente essa, é você aplicar ali as possibilidades de reforma, de alteração na idade de aposentadoria, porque a mudança na idade de aposentadoria tem um efeito muito forte no resultado do plano, quase tão forte quanto a taxa de juros. E aí também é buscar, além disso, buscar a própria rentabilidade, a máxima que puder dentro dos parâmetros de segurança, né? Existe aí alguns estudos, tem um estudo que se chama casamento de ativo com passivo, análise integrada de ativo com passivo. Basicamente é o seguinte, às vezes você tem uma carteira de investimentos e você tem um fluxo de pagamento de benefícios para pagar. Mas só que, por exemplo, se você tem tudo em imóveis, por exemplo, mesmo que desse uma rentabilidade alta, você não vai ter liquidez para pagar esse benefício, porque está em imóvel, né? E isso é um exemplo assim bem fácil de perceber, mas quando você tem ali vários tipos de investimento, você não sabe se o resgate daquele papel, daquele investimento, vai casar com o momento de pagamento do benefício, né? Então, assim, existe essa análise, se chama LM, que é uma sigla americana para análise de ativos e passivos, que te permite definir a sua carteira de investimentos, te trazendo maior rentabilidade, te trazendo maior liquidez, porque você casa o resgate do patrimônio com o pagamento do passivo, né? E te traz mais segurança nessa análise. Então, respondendo assim, objetivamente, mudar a idade de aposentadoria é fundamental, porque diante do cenário, fatalmente, os déficits não acontecer por conta dessa queda de taxa de juros, por mais que você arrisque bater meta de 6% real, é muito difícil. Então, não tem como não fazer essa mudança na idade de aposentadoria e, paralelo a isso, fazer essa análise do investimento de forma que você tenha segurança, rentabilidade e liquidez. Tá bom? Obrigado. Ok, obrigado pela resposta e obrigado pela sua palestra esclarecedora.